ele não diz diretamente o que ele quer. Eu acho que um exemplo muito bom disso é nos prelúdios. Os prelúdios Uhum. do Debussy, em que ele, em vez de colocar o título no início da partitura, ele coloca no fim, Uhum. como Uhum. se fosse o prelúdio, ele está montando aquilo que tá certo, né? Porque o prelúdio é uma coisa que Sim, vem antes. Então, em vez de sim, botar o sim. título no início, ele coloca o título no fim. Eu acho isso Aham, muito simbólico, né? E por aham, isso, aham, mais uma referência ao simbolismo. aham, aham. E o. Eu vou só fazer um parênteses. Você sabe que eu tive, já que a gente falou de Wagner, eu tive a grata experiência de ir até Bayreuth. Pô, eu Pô, que legal. estive, eu estive em ensaios em Bayreuth e assisti também a trilogia ahm, Anel do Nibelungo? dos Anéis, exato. Uhum. E foi uma só. Eu tive vendo ensaios justamente com o Christian Tillman e com o Petrenko, que hoje é também o regente da Filarmônica de Berlim. E realmente, como você falou, é uma experiência, bom, naquele tempo, além de tudo, demorava muito para chegar lá, né? É. As viagens eram mais longas, mas de fato ali existe um. É difícil não sair impressionado com o universo wagneriano, mas é. Mas são tantos fatores que envolvem esse universo também. Se existisse também um teatro feito só para o Debussy, existia um repertório para ser tocado por tanto tempo ali também. E acho que talvez ele impressionaria e daria muito mais impacto, podemos dizer, midiático, tanto quanto Wagner. O Wagner, em muitas coisas, ele é óbvio, ele é aqui a gente teria que falar muito sobre Wagner. É um grandíssimo artista, mas virou também essa coisa mítica, né? Dentro do. Porque ele também esteve ligado a tantos fatos históricos que marcaram muito o século. O final do século XIX e o início do século XX. Então o Wagner acaba se tornando carregando um pouco desses mitos, talvez influência também do que ele escreveu, né? Dos mitos que ele escreveu. É, Mas voltando ao Debussy, um, você teve bastante contato com ele, imagino, Miguel, porque você é pianista, né? sim. Enfim, de formação e quer dizer, as peças orquestrais do Debussy são maravilhosas, mas a obra para piano dele como você enxerga assim, é uma obra realmente particular dentro do universo pianístico, seja por aspectos Existe, técnicos ou de sonoridade, assim? sim. Existe uma disputa entre Debussy e o Ravel para ver quem é que revolucionou a escrita pianística. Hum, Então, em primeiro lugar, houve uma revolução na escrita pianística. E pode ter sido o Debussy como o Ravel a ter feito isso, né? Então, partimos já do pressuposto que a escrita de Debussy é diferente do que vinha se fazendo. uhum, Que tenha sido ele ou o Ravel, tem pano para manga para discutir aí. uhum, Mas é uma escrita com certeza diferente do que vinha se fazendo. Por uhum, exemplo, ele utiliza coisas do órgão, por exemplo. No órgão, quando a pessoa aperta ou abaixa uma tecla, através dos registros, ela consegue adicionar notas a essa tecla. Notas mais uhum, agudas, mais graves. E, portanto, quando a pessoa faz uma melodia no órgão, de repente pode ter várias notas que estão se mexendo ao mesmo tempo, né? uhum, Então é como se em vez de tocar uma nota de cada vez, fossem várias notas, sempre paralelas, né? Mas que uhum, fazem essa melodia. E o Debussy faz isso no piano. Ele uhum, adiciona notas à melodia que se movem paralelamente. Então dá a impressão que o piano tem um som diferente no Debussy.
porque Uhum. essas notas que ele adiciona é como se elas se fundissem na nota base e parece que que é um instrumento diferente. Uhum. E isso é muito interessante de Debussy e acredito que tenha sido ele o primeiro a fazer isso no piano, né? Como a gente já disse, no órgão se fazia. Uhum. Uhum. E o Debussy ele morre jovem, né? Ele morre em 1918. Isso. Quer dizer, ele não chegou a, a viver as guerras mundiais, né, da Europa. Não, sim, ele viveu sim a Primeira Guerra Mundial. Mas Sim. eu queria perguntar se você tem uma música que sempre me chamou muita atenção, quer dizer, foi uma das primeiras peças orquestrais que eu escutei, assim, que me apresentou um universo completamente diferente, que é La Mer, né? Aham. É, La Mer também é considerado um poema sinfônico? La Mer é um poema É sinfônico, um poema sim. sinfônico, não é? Título É, diz O Mar, né? Então, sim, ele transforma em música o movimento do mar. exato. É um, E é um, e é interessante de ver, né? Esse é um aspecto interessante, talvez, porque muitas vezes a música clássica tem gente que tem medo de se aproximar porque pensa que é uma coisa iniciática, assim, você precisa saber disso, saber daquilo, saber um monte de informações para poder escutar a sua primeira peça, né, de música, para é, ir pela primeira vez passar de concerto. E, e a impressão que eu sempre tive, desde o início, e eu acredito que isso seja uma marca do Debussy, né, que ele imediatamente você entra dentro desse universo, como a gente estava falando antes, de imagens, de sonho, é muito convidativo e muito. É um convite muito carinhoso, né? Por exemplo, quando você está dizendo La Mer, que é justamente imita essas ondas, né? E essas curvas, essas coisas sinuosas do mar, realmente ele consegue fazer isso com a orquestração de maneira magistral, não é? é E verdade. de uma maneira que não faz a coisa se tornar difícil e, né, você realmente, se você põe uma criança, enfim, uma pessoa jovem, é muito fácil de reconhecer esses símbolos, mas jamais, nunca é banal, não é? É verdade. Nunca é banal. E aqui eu acho que O, é uma capacidade enorme de um compositor, né? Quer dizer, atingir uma simplicidade sem se tornar superficial, né? é, inclusive essa questão das imagens é muito presente na música dele. Ele tem dois álbuns para piano. Um é Uhum, Imagens número um e o outro é Imagens número 2. uhum, Que ele Aí a gente entra de novo no simbolismo, né? Que através da música ele cria uma série de significados. Tem, por exemplo, nas imagens número um, a terceira imagem não tem nenhuma palavra no título. hum, Só tem a indicação de tempo e tem a música. Mas que imagem é uhum, essa? Se o nome do álbum é Imagens, tem alguma imagem. E como é que uhum, eu sei? uhum, Através do símbolo da música, né? uhum. Mas é interessante isso, porque a imagem realmente está. No Debussy é uma coisa sempre presente. E acho que talvez o público tenha interesse de saber do que o Debussy vivia, né? Curiosidade. Oi, essa curiosidade, como músico, é uma curiosidade que não só o público, às vezes até o próprio músico fica curioso de saber como é que a gente vivia Porque ele não era naquilo. professor de conservatório, ele não era É, um ele músico. não seguiu a carreira acadêmica, não é? Não, não seguiu. Então, diga lá pra gente, E. do que é que o Debussy vivia? Dá pra virar um samba isso aí. Se fosse no Brasil, virava um Pois samba. Do é. que é que vivia Debussy? O Debussy ele começou trabalhando para uma nobre russa que morava em Paris, Madame von Meck. Ele ensinava piano para as filhas da Madame von Meck Aham, e participava do trio de música de câmara dela, de aham. trio privado. E mais adiante ele dava aulas de piano Ah, particulares.
É. O Ele preço, seguiu a carreira como professor, mas particular, né? isso. Uhum, Se até o preço das aulas dele. uhum, O uhum. preço das aulas dele era Você tem 5. aí? Tem. Era 5 francos a hora. Agora eu Ah, não sei o olha que só. valia 5 francos na hora, mas Aham, aham. era um quarto do que pedia Chopin e Liszt. As aulas do Chopin e do Liszt eram 20 francos. Poxa. Então, Ah, ah. então dá para dizer que Debussy não era a primeira categoria dos professores de piano, Sim, mas sim. dava o suficiente para ele viver. Ele demorou até estabilizar a vida dele. Antes ele morava no, em Paris a gente vê muito essas casas em que no telhadinho lá em cima tem umas janelinhas, né? Ele Uhum, uhum. morava numa daquelas janelinhas, no último andar. Uma casa pequena, mas Ah, ele acompanhava também aulas de dança. ah, ah, ah. Ele tocava no piano, mas se virava, né? Até porque ele brigou com o pai. Aham, aham. Não sei se chegaram a se reconciliar, então ele tinha que se manter. Sim. É, E mas ele chegou a ter êxito, a ter sucesso como compositor em vida, não é? Assim, sim, ele, apesar de ele nunca escrever muito. ele nunca escreveu muito. É porque é uma coisa que a gente pode abordar futuramente aí os compositores passaram ganhavam, enfim, é óbvio que sempre existem variações e tal, mas a situação dos compositores mudou muito nos últimos 200 anos, né? E com a coisa de direitos autorais, e mesmo com encomendas caríssimas, né? A gente vê nas últimas décadas, uma composição, às vezes, de um grande compositor, que ninguém vai negar a capacidade e tal, mas assim, pagam mil. Aqui na Europa, teve um período que a Alemanha, por exemplo, pagava. Eu me lembro que acho que o Ligeti, se eu não me engano, compôs uma das peças dele, uma das últimas dele ainda em vida. Ganhou mais, algo relativo, era mais de 100 mil euros. Nossa, É uma coisa. Eu até vou checar isso, mas assim. Então tem cifras que naquele tempo era inimaginável, né? Uma coisa. O cara conseguia até ter a composição tocada na Orquestra de Paris, ou talvez até em Nova York, mas não era algo que dava para ele passar anos ali vivendo com aquele dinheiro, né? Então o compositor. Mas isso em toda obra de arte, né? Isso séculos atrás, é um pintor também. Não é que o Leonardo da Vinci vendia o quadro dele por não sei quantos milhões de. Ele ganhava por hora, enfim, que é um trabalhador comum. Mas isso é um tema para uma outra. Que a gente pode abordar com mais calma, que é bem interessante num outro é podcast. verdade. O que fica aqui é de saber que o Debussy tinha esse pé na realidade, né? Que isso nunca deixa de ser ruim. Ele Sim, compunha, mas tinha esse pé na realidade, tinha que fazer o ofício dele, o dia a dia dele de professor, que sem dúvida nenhuma trazia muita influência para que a música dele pudesse ser ouvida por tanta gente assim até hoje. Certamente essa sim. experiência de vida real, né, de não entrar, quer dizer, não deixa o artista conectado com seu ouvinte É. para ser de maneira assim muito E sintética. nessa questão de encomenda de partituras, né? O Debussy dá para se dizer que é um fenômeno comercial, Sim. porque naquela época não tinha gravadora, evidentemente, também não tinha como Uhum, escutar gravações, então a uhum, música era feita, era tocada, se não tocasse não tinha música. uhum, Portanto, tinha uma demanda muito grande tanto por aulas de piano, que é o que o Debussy oferecia, como por partituras, que eram como se fossem as gravações da época, né? Pegava a uhum, partitura, dava alguém na família sabia tocar o piano, tocava. uhum, uhum, E então, como a gente hoje vai no sei lá, no Spotify ou no iTunes e escolhe categoria de músicas que a gente quer, naquela época uhum. também tinha isso, com partituras, né?
Sim, sim, sim.